Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com a presença do Dr. Rodrigo, biomédico, diretor técnico do Laboratório de Análises Clínicas IBELAB. Rodrigo, como falávamos há pouco, né, antes do intervalo, como seria o diagnóstico, né, das análises clínicas, a função da análise clínica no diagnóstico das diversas doenças que afetam o ser humano? Então, a análises clínicas ou patologia clínica, né, ela tem como principal função o auxílio ao médico, né? Como que se faz isso dentro de um laboratório clínico? Nós analisamos as diversas marcadores, analitos, ou seja, verificamos as células e falamos como está a medicina interna do paciente. Como é que estão as células, como é que estão os hormônios, para quê? Para auxiliar o clínico no raciocínio clínico dele, para chegar num processo de terapia mais adequado para o paciente, sem levar esse paciente a um tratamento errado ou prejudicar esse paciente de alguma forma. Ou seja, auxilia o médico no diagnóstico, né? No diagnóstico. E você, né, o médico tem todos. Como você disse, vocês lá na IBELAB, vocês realizam todos os tipos de exame, não é isso? Todos os tipos de exame. E esses exames, lógico, todos eles têm sua importância, não só para o clínico geral, né, mas acho que você se referiu ao clínico como médico, mas tem o clínico geral, tem todas as especialidades, né, específicas, e vocês fazem exames para todas as especialidades, não é isso? Sim, aí nós temos exames específicos tanto para o endocrinologista quanto para o ginecologista, cardiologista, tem os marcadores específicos para cada especialidade médica. Para cada especialidade médica, exatamente. Né? Isso é muito importante, quer dizer, evita, como você diz, do médico fazer um diagnóstico, né, errôneo, não por maldade, mas às vezes por falta de algum material, algum dado do paciente. E o exame laboratorial realmente, como eu disse anteriormente, um exame que se possa confiar, então acho que é fundamental para o médico chegar no diagnóstico. Hoje tem se observado que é muito importante o resultado laboratorial na conduta médica. Ele pode mudar para as vertentes do tratamento baseado no resultado. Daí a responsabilidade do laboratório clínico no auxílio ao paciente também. Porque o resultado errado, o médico vai acompanhar o resultado com o laboratório. Exatamente. De forma indireta, vamos dizer assim, o laboratório está norteando a saúde do paciente, se ele vai melhorar, né, ou se vai ter o tratamento correto ou não. Ou seja, o acompanhamento do tratamento, né? Exatamente. Mesmo paciente externo ou paciente internado. Exatamente. Né? Rodrigo, quais seriam assim, os processos que envolvem o funcionamento de um laboratório? A parte burocrática, vamos dizer assim. Bom, o laboratório clínico, existem dois tipos de laboratório clínico. O laboratório de urgência e o laboratório de rotina, que Você trouxe até um... Isso, slide, se né? puder, nós podemos mostrar. Então, o laboratório eles são dois tipos de laboratório, tanto de rotina quanto de urgência. Existem alguns profissionais habilitados legalmente hoje para atuar no laboratório clínico. São os biomédicos, farmacêuticos bioquímicos, médicos patologistas do nível superior. Para nível técnico, auxiliar de enfermagem, técnico de laboratório. O laboratório em si ele é dividido em 3 fases: a fase analítica, pré-analítica e a fase pós-analítica. E o que englobaria então essas 3 fases? A fase pré-analítica é aquela fase de recepção do paciente, de você dar a orientação correta para o paciente e a coleta dos exames laboratoriais. Ou seja, toda orientação, jejum, todo o preparo que o paciente deve fazer antes de realizar o exame. Exatamente, está englobado na fase pré-analítica. E a gente, profissionais da área, temos estudos que dizem que essa fase é a fase mais crítica dentro do laboratório. Porque a fase analítica, onde é a realização dos exames, ela é uma fase extremamente controlada. Porque hoje a gente tem legislação, a gente tem controles de qualidade que direcionam todo o trabalho na fase analítica. E a fase pós-analítica é uma fase mais tranquila, que é a liberação, a análise dos resultados e liberação dos laudos, e a parte burocrática de entrega dos resultados. Por que a gente fala que a fase pré-analítica é a fase mais complicada? Porque a gente depende de você, paciente, para que o resultado saia coerente, saia correto. Por quê? Um mau preparo do paciente traz uma consequência no final do exame muito maior do que aquele problema todo na fase analítica, se houver algum problema na fase analítica. Por exemplo, às vezes a pessoa fala, quebrei o jejum, mas o doutor do laboratório não vai descobrir que eu quebrei o jejum. Então, só para explicar, como você falou, né,
explicando para os nossos telespectadores, por exemplo, um exame que todo mundo conhece, que é o exame de açúcar, né, que é a glicemia. Se o paciente ingere o açúcar pouco tempo antes do exame, é lógico que vai dar uma glicemia, vai dar um resultado totalmente alterado, podendo até suspeitar de um diabetes no paciente. Né? Então, é importantíssimo que seja feito esse preparo, esse jejum, obedecer as recomendações, né, dos profissionais da área, né, principalmente dos profissionais que atuam no laboratório. Com certeza. Então, o colesterol, né, o colesterol total, triglicerídeos, né, a glicemia são exames extremamente influenciáveis pela dieta do paciente. E no recebimento da orientação, né, pelo profissional biomédico do laboratório, o que acontece? Se ele não seguir as 12 horas de jejum, as 8 horas ou as 6 horas de jejum, dependendo do exame, esse resultado realmente vai sair alterado. A hora que o médico for avaliar o resultado dele, o médico vai confiar suspeitar. No exatamente. Rodrigo, exceto o tempo para entregar os laudos, os resultados dos exames, o que diferencia o laboratório de rotina e de urgência? Então, o laboratório de rotina, nós conseguimos preconizar e padronizar algumas coisas, principalmente na fase pré-analítica, né? Que é o paciente está em jejum, o paciente vir orientado, tudo certinho. O laboratório de urgências já é uma coisa que foge um pouco aos padrões. Porque o paciente chega com acidentado, o paciente está internado, às vezes ele não está numa dieta ou ele está acabando de internar, né? Ele sai de casa com uma dor, chega, estava no dia a dia dele, na dieta normal dele. E isso a gente tem que levar em consideração na hora do quê? Na hora de avaliar os resultados para liberar para o médico. Fora isso, os resultados em laboratório de urgência normalmente saem um pouco mais rápido. Por que isso? Devido exatamente à urgência desse resultado, para que o médico possa já então dar uma medicação, alguma coisa do gênero, para sanar aquela dor, melhorar aquele mal-estar, etc. Eu acho que é muito importante também o médico, né, que está solicitando o pedido do exame, informar o laboratório, né, os responsáveis pelo laboratório, do jejum ou não do paciente, da urgência ou não de cada caso. Porque senão o laboratório também vai ficar doido, né? Você pega um exame totalmente alterado, uma pessoa que não está em jejum, não tem preparo nenhum, é lógico que os exames vão dar, pelo menos alguns vão dar alterados. Né? Exatamente. Lá conosco nós temos a preconização de o quê? Um resultado extremamente fora do padrão vindo do hospital. Nós entramos em contato com o hospital para saber a situação clínica do paciente, conversar com o médico que está dando assistência a esse paciente para ver se esse resultado era o esperado ou não, né? Se a gente pode auxiliá-lo de uma forma mais de uma forma melhor com relação a isso, né? Com relação à suspeita clínica do médico. Então a gente procura estar entrando mais em contato com o hospital. Normalmente no laboratório de urgência nós temos muito mais contato com o médico do que normalmente com a rotina, no laboratório de rotina. Eu acho que isso é muito importante, a liberdade que vocês dão, né, para todos os médicos, inclusive para questionar os resultados, conversar, trocar ideia a respeito disso. Porque às vezes tem laboratório, a gente sabe que não gosta muito, né? Deu o resultado, acabou, tá dado e não tem mais conversa, né, Rodrigo? Nós lá no IBLab, nós estamos procurando implantar essa metodologia lá. De quê? De estar aberto para o médico, de estar aberto para você, paciente, ligar para a gente, tirar suas dúvidas, conversar conosco. Para quê? Exatamente. Para dar um respaldo muito melhor na área de análises clínicas. Então esse é o nosso novo conceito que a gente está querendo implantar aqui. Para quê? Até mesmo para ajudar o médico da melhor forma possível e o paciente. Tá, joia. Rodrigo, nós vamos fazer então um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia.